Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre acidentes e mortes no trânsito. Para isso, tenho alguns dados para vocês. Temos dados do IPEA que mostram que a mortalidade no trânsito aumentou 2,3%. Já o IBGE aponta que em São Paulo existem 44 milhões de pedestres, 24 milhões de motoristas, 12 milhões de motociclistas, 9 milhões de ciclistas e mais de 900 mil caminhoneiros. Para me ajudar na condução do programa de hoje, tenho o convidado Michel Miquelin, vice-presidente da ABSEV. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado. Michel, vamos começar falando para a gente por que esses números continuam aumentando ano após ano, mesmo o número de campanhas e de conscientização da população parecer estar aumentando, digamos, até mais do que os números. Infelizmente, quando nós falamos do sinistro de trânsito, essa é a nova nomenclatura. Anteriormente, nós falávamos de acidente de trânsito como se fosse um evento difícil de se prevenir, né? Um acidente é algo bastante fortuito ao acaso. Hoje a nomenclatura foi alterada, nós falamos de sinistro de trânsito, porque sinistro é algo que muitas vezes nós temos ali a componente de uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência para que esse sinistro aconteça. Infelizmente, o trânsito e os sinistros de trânsito são bastante complexos e nós temos várias dimensões, várias variáveis que podem explicar o aumento no número de mortos e feridos no trânsito. Quando nós olhamos para o nosso PENATRANS, o Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, nós vemos que o PENATRANS está organizado em 6 pilares. O pilar da gestão da segurança no trânsito, o pilar das vias seguras, o pilar da segurança veicular, da educação para o trânsito, do atendimento às vítimas e da normatização e fiscalização. Então, falhas em cada um desses pilares podem, infelizmente, levar aí um aumento no número de mortos e feridos. Muito bem, aí, Michel, vamos falar um pouco sobre a eficiência dessas campanhas educativas também. Cada vez mais a gente tem acompanhado, né, que diversos órgãos ligados aí aos governos dos estados têm realizado essas campanhas de conscientização com todos os agentes de trânsito, digamos assim, não apenas com os motoristas, motociclistas, mas pedestres, ciclistas e afins. Qual é a eficiência dessas campanhas, na sua opinião? A eficiência pode ser melhorada, com certeza. Logicamente, nós sempre reclamamos do engenheiro de obra pronta, né? O engenheiro de obra pronta é aquele que apenas critica o que já está sendo feito. É inegável que nós tivemos alguns avanços, é inegável que, ao longo dos anos, a nossa cultura para a segurança viária teve, sim, alguns progressos, mas muito há o que se fazer ainda. Então, com relação à melhoria, eu entendo que nós precisamos educar desde as crianças. É uma coisa muito importante que as crianças sejam educadas no nosso sistema de ensino com relação ao correto comportamento no trânsito e que isso faça parte da formação do cidadão. E depois, enquanto adultos, enquanto jovens, essas campanhas sim têm um papel de reforçar todo o conhecimento que já foi construído ou que deveria ter sido construído. Nós precisamos criar uma cultura de prevenção, uma cultura de segurança no Brasil. E isso não fica restrito apenas ao trânsito. Nós precisamos melhorar a segurança dos trabalhadores, nós precisamos melhorar a segurança das pessoas que estão indo e vindo nas nossas vias. E o brasileiro precisa, sim, com certeza, melhorar a sua cultura em relação à prevenção e à segurança. E aí a ABSEV tem elaborado uma série de normas, inclusive, né, técnicas, para garantir um trânsito mais seguro, digamos assim. De que forma esses documentos têm sido elaborados? A ABSEV é a Associação Brasileira de Segurança Viária. A ABSEV não tem como foco elaboração de normas e documentos, embora os profissionais associados, das empresas associadas, acabem participando, sim,
na produção de vários documentos, por exemplo, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A ABNT tem um papel bastante importante na produção de documentos técnicos que vão padronizar o desempenho e o tipo dos produtos que vão ser utilizados na segurança do trânsito. E quando eu falo de produtos utilizados na segurança de trânsito, existe uma ampla gama de produtos que muitas vezes passam desapercebidos por nós quando estamos nas vias, como, por exemplo, a sinalização vertical, as conhecidas placas, a sinalização horizontal, tem aquele olho de gato, né, que nós chamamos de taxa retrorefletiva, a tinta de demarcação de pavimento. Numa área de obra, há bastante cone, cilindro, vários dispositivos. Se vocês olharem nas laterais das vias, nós temos os dispositivos de contenção, muito importantes para o caso, quando acontece, né, um sinistro, um acidente, para evitar que a tragédia seja maior. E nós temos uma ampla gama de produtos, como, por exemplo, o próprio suporte das placas e outros itens que são muito importantes para a segurança viária. Todos esses itens precisam atender à legislação, ao Código de Trânsito Brasileiro, aos manuais brasileiros de sinalização, por exemplo, quando existem, e às normas técnicas da ABNT, que visam padronizar e garantir um desempenho mínimo para cada um desses produtos. Então, a ABSEV, sim, promove a segurança viária. Nós participamos de diversos workshops, palestras, diversos profissionais da ABSEV, inclusive, participam das discussões na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o único fórum nacional que discute normas técnicas. Nós sabemos que há alguns anos atrás a embriaguez ao volante figurava. Hoje a gente já tem essa questão de dispersão por mexer em tablets, celulares, dispositivos eletrônicos. Perfeito. Uma das coisas interessantes a respeito do sinistro de trânsito é que muitas das vezes a culpa, o canhão é apontado apenas para o usuário. Tá? Infelizmente, o brasileiro tem uma cultura muito deficitária no que se diz respeito à segurança. Além do comportamento inseguro, é a via insegura. Então, uma via onde nós não encontramos um projeto adequado, onde nós não encontramos a sinalização adequada, onde nós não encontramos dispositivos de segurança que realmente garantam a segurança daquelas pessoas que estão trafegando ali. Nós sabemos que nos veículos, muitas vezes, faltam dispositivos de segurança básico para evitar os sinistros e para mitigar as consequências desses sinistros quando acontecem. E aí você citou dois pontos muito importantes, né? A primeira delas é justamente a sinalização, e eu gostaria de começar por aí, né? Quanto uma sinalização mais eficiente, e aí eu falo também de faixas, por exemplo, para ciclistas melhor colocadas, posicionadas, sinalizadas, faixas de pedestre também, né? Lombofaixas, rotatórias, semáforos, enfim, a gente está falando de uma série de ações. Quanto isso também poderia contribuir? Vamos falar de sinalização de uma maneira mais ampla. A sinalização é importantíssima, tanto a sinalização viária quanto a sinalização veicular. Nós sabemos que dirigir é uma tarefa basicamente visual. Nós dependemos de enxergar um obstáculo, nós dependemos de enxergar a situação para tomarmos uma decisão e aí sim iniciarmos a manobra. E por conta da inércia, por conta da velocidade que nós estamos, essa manobra também precisa de um tempo para se desenvolver completamente. Então, sinais perfeitamente visíveis e legíveis, conforme preconiza o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, durante o dia e durante a noite, perfeitamente visíveis e legíveis, são essenciais para que os motoristas, os condutores, tomem as decisões e executem as manobras com tempo suficiente para assegurar ali a segurança, né? Para garantir a segurança naquela situação. A 100 km por hora, nós estamos nos deslocando a mais de 30 metros por segundo. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos significam aí
30, 60 e 90 metros. Nós precisamos de tempo para tomar a decisão, executar a manobra e vencer ali a inércia, né, característica dessas velocidades altas. Sinalização veicular também é bastante importante. Então, quando nós falamos daquelas faixas refletivas que são aplicadas nos veículos pesados, esse é um elemento de segurança extremamente importante para que nós consigamos visualizar, por exemplo, um caminhão que esteja em pane seca no meio da rodovia ou até mesmo estacionado no acostamento por conta de algum problema. No caso de uma curva, nós precisamos ter a visibilidade desses veículos, principalmente no período noturno, assegurada para evitar acidentes e sinistros. E, por último, quando nós falamos de sinalização veicular, não podemos nos esquecer também da identificação veicular, da placa de identificação veicular. Recentemente, grande discussão está acontecendo de como o sistema de identificação veicular brasileiro peca com um grande número de placas ilegais, clonadas, que não fazem que seja possível a identificação do veículo no caso de uma infração de trânsito ou até mesmo no cometimento de um crime. Então, nós precisamos de um sistema de identificação veicular robusto e confiável para que nós tenhamos uma fiscalização efetiva e um impacto no comportamento dos infratores e motoristas aí mais imprudentes. E aí, quando você me fala sobre essa sinalização, eu penso também sobre as vicinais. A gente sabe que o nosso estado de São Paulo tem, em grande parte, é composto justamente por estradas rurais também no interior. E o número de acidentes por má sinalização, até mesmo por veículos estacionados muitas vezes na pista, não é mesmo? É muito grande, principalmente nas vicinais localizadas nos interiores. Exatamente. Todo local onde há tráfego, um estacionamento de shopping, um estacionamento de condomínio, uma estrada, né, uma via não pavimentada, precisa sim obedecer a todos os manuais de sinalização e aos nossos projetos de segurança, para evitarmos que esse número de mortos, que, se eu não me engano, a última estatística lançada em 2022, falava de 34 mil mortos naquele ano no Brasil. Mas nós sabemos que esse número varia, 34, 38, 40. Nós sabemos que muitas pessoas perdem a vida devido a sinistros de trânsito. Nós sabemos que muitas pessoas ficam feridas, lesionadas e até com alguma sequela ali permanente por conta dos sinistros de trânsito. E é justamente por isso que não importa o tipo de via, estrada, rodovia, todas as nossas normas de trânsito devem ser seguidas tanto na via quanto no comportamento dos motoristas. E aí, o segundo ponto que você trouxe, que era uma questão muito importante também, era com relação à construção das cidades, né? Realmente pensar, na verdade, esse urbanismo das cidades de forma que facilite, que desemboque um pouco, né? O que tire esse nó que a gente acompanha dia a dia dentro das grandes cidades. Isso é um outro ponto também, você acha que deve ser levado em consideração? Sim, não deixando de lado a segurança viária, mas a mobilidade precisa ser pensada também. Os nossos espaços, eles precisam ser mais pensados para que sejam mais amigáveis para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista e também para os veículos, né? Tanto os veículos pesados quanto os veículos de passeio. Nós realmente precisamos repensar as nossas cidades para que essa tragédia de sinistros de trânsito, que tão custosa é, né, para a nossa sociedade, para a nossa economia, para que nós realmente tenhamos uma mudança nesse cenário. O IPEA lançou um estudo, nota técnica número 75 do IPEA, de pesquisadores renomados aí no Brasil, estimando que em uma década no Brasil foi gasto R$1,5 trilhão de reais com as consequências do sinistro de trânsito. Então, por conta dessa grande perda humana e socioeconômica, nós precisamos repensar os nossos espaços, nós precisamos repensar
as velocidades e precisamos repensar o nosso comportamento também. E aí, Michel, eu te pergunto com relação às punições de trânsito também. Hoje em dia a gente acompanha diversas vezes nos noticiários, aí de forma até corriqueira, infelizmente, pessoas, né, que ou embriagadas ou não ao volante acabam cometendo acidentes, deixando pessoas lesionadas e nem sempre são punidas ou com punições tão severas quanto ou dentro do tempo hábil necessário. Como que a ABSERV vê isso também? A impunidade, de maneira geral, é um grande problema no Brasil. E no trânsito não é diferente. Eu fico estarrecido de ver a quantidade de pessoas, de cidadãos, que muitas vezes reclamam da indústria da multa, mas não entendem que a multa só acontece porque existe a infração. Então, antes da indústria da multa, nós temos instalado uma grande indústria da infração, da insegurança. Uma grande indústria que está provocando aí a morte de milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Então, sim, nós precisamos de mais fiscalização, não só das pessoas. Precisamos de fiscalização das rodovias, das vias. Precisamos que os critérios técnicos definidos nos manuais e nas normas técnicas sejam verificados. Precisamos de vias seguras, de veículos seguros, precisamos de fiscalização nos veículos também. Nós vemos que é muito comum sinistros de trânsito ocasionados por conta de falhas mecânicas, por pneu careca, por falta de freio, por falta de uma faixa refletiva. Então, nós precisamos, sim, de mecanismos efetivos para fiscalizar também os veículos e, por último, fiscalizar também o comportamento das pessoas. Nunca apenas uma das partes, né? Nós não estamos de maneira alguma aqui falando ou posicionando que o único culpado pelo sinistro de trânsito é o condutor, é o pedestre. Mas sim, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. A via, o condutor e o veículo. Precisamos de mecanismos que fiscalizem cada um desses pilares, vamos assim dizer, né, dessas componentes, e essa fiscalização sendo efetiva vai realmente nos proporcionar um trânsito mais seguro. Michel, aí nós temos a Lei 17.454 de 2021 também, que institui o mês Maio Amarelo, né? A gente tem acompanhado bastante uma série de campanhas com relação à conscientização de trânsito, principalmente aquelas voltadas aos menores, aos mais pequenos, nas escolas, né, para crianças, jovens, adolescentes. Queria que você falasse um pouco sobre essa educação de base, qual é a importância? A educação de base tem um papel primordial na formação de cidadãos que tenham enraigada a cultura da segurança de trânsito. De maneira mais geral, de prevenção de mortes e lesões, seja no trânsito ou seja no trabalho. Certos comportamentos, certos hábitos são formados aí numa idade muito tenra. Então é importante, sim, que as crianças, desde pequenos, né, desde novinhos, sejam estimulados a pensar em como se proteger e proteger as pessoas que estão ao seu redor. E por isso que a educação para o trânsito nas escolas, eu entendo que é algo de extrema importância. E também essas campanhas como o Maio Amarelo fazem um grande serviço, conscientizando as pessoas a respeito dos perigos, dos riscos que o trânsito brasileiro nos traz. Essas campanhas realmente nos lembram, uma vez por ano, né? Um mês todo. É lógico que o ideal seria todo dia, mas com certeza o ganho é muito grande de um mês todo dedicado a palestras, a campanhas, a reportagens e a esse tema tão importante que é a segurança no trânsito. Sim, aí a gente fala também sobre outra lei importantíssima para essa questão de conscientização no combate à violência no trânsito, que é a Lei Seca, então, que completou 15 anos, né, em 2023. Quais os principais avanços que você consegue ver ao longo dessas quase 2 décadas e o que mais ainda tem que ser feito, na sua opinião? A Lei Seca, sem dúvida alguma, foi um grande avanço. Né? Todos que têm aí a minha idade ou mais
sabem que era muito comum lá nos anos 80, num churrasco, na virada de ano, muita gente consumir bebida alcoólica e depois pegar a rodovia e fazer até viagens. A lei seca ela veio como um marco e mudou realmente o comportamento das pessoas. Hoje é muito comum numa mesa de bar, um fiscalizar o outro, né? Um perguntar se o outro está dirigindo, e decidir ali o motorista da rodada, né? Ou muitas vezes as pessoas já vão para o bar de Uber justamente pensando em aproveitar, né, de uma forma um pouco mais relaxada, descontraída, consumir, logicamente, com moderação, bebida alcoólica, e depois voltar em segurança para suas casas. Então, eu vejo que a lei seca realmente é um marco cultural muito importante no nosso país. Eu acredito que muitas vidas foram salvas por conta da lei seca. E como você perguntou de avanços, eu imagino que hoje os principais avanços que nós precisamos está relacionado à efetividade da fiscalização. Recentemente foi noticiado que metade das infrações, das multas em rodovias federais, são anuladas por conta de problemas na identificação dos veículos. Então, isso gera, mais uma vez, nós temos a lei, mas também nós temos uma sensação de impunidade. Se você tem uma identificação veicular que não é robusta o suficiente e desenvolve uma velocidade acima aí do máximo permitido, com a certeza da impunidade, por conta de estar com uma placa fria ou clonada, né, ou até mesmo fora da base de dados, isso é muito ruim. Então, nós precisamos que no Brasil nós tenhamos mecanismos de fiscalização mais efetivos e de responsabilização. As pessoas precisam ter a noção, ter a certeza de que a infração vai sim gerar consequências. Se as pessoas não se importam com provocar aí um acidente, um sinistro que produza mortos e feridos, pelo menos o medo da multa, o medo de gastar dinheiro precisa haver. O medo de perder a carteira de motorista, isso é muito efetivo em inibir o comportamento destrutivo aí das pessoas no trânsito. Muito bem, Michel, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui no Alesp em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um convidado para debater conosco e, claro, com mais respostas e dúvidas aqui. Muito obrigada, até daqui a pouquinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje. Você que sintoniza agora conosco, seja pela TV ou pelo YouTube, o tema de hoje é segurança no trânsito. Infelizmente, o número de mortes tem aumentado e tem dois especialistas hoje me ajudando na condução desse programa. Michel Michelin, vice-presidente da ABSEV, que está conosco de forma remota. E agora, no segundo bloco, conosco também, Dr. José Everardo Montal, diretor da Abramet, que teve aí então uma fundamental importância para a lei seca. Foi um dos últimos tópicos que a gente falava no primeiro bloco, justamente sobre os 15 anos que foram completados do ano passado, quanto a gente ganhou em termos de consciência no trânsito, mas o quanto ainda precisa ser feito, né, José? Exato. A gente tem muito orgulho da lei seca de 2008, até porque fomos nós, os médicos do tráfico da Abramet, que fizemos um embasamento técnico para que a lei fosse aprovada, né? E tem uma coisa interessante relacionada com a lei seca, que é o seguinte: aqui na Grande São Paulo houve uma diminuição de mais de 50% nas mortes constatadas no IML. Foi tão significativo que até o número de postes diminuiu, caídos por causa de acidente de trânsito, caiu em 28%, né? Quer dizer, foi um sucesso a lei. Mas no momento seguinte, Michel, teve aquelas questões de natureza jurídica relacionadas com a produção de provas contra si próprio, e isso matou um pouquinho a lei, né? Até que em 2012 ela foi
reescrita, digamos assim, e se superou um pouco essa questão, né? Porque se considerava que você não podia produzir provas contra si próprio, né? Que é uma interpretação, está na contramão do que o mundo faz, na verdade, né? Porque o direito coletivo sempre está acima do direito individual, né? E mesmo hoje a gente vê que é uma luta para você conseguir controlar o uso do álcool pela população de condutores. Não é nenhuma questão do álcool em si, é a questão da conjunção do beber e do dirigir, né? Alguns países conseguiram sucesso testando de uma maneira generalizada os condutores. A França, por exemplo, a cada ano 1/3 dos condutores são testados em relação ao álcool, né? Em 3, 4 anos, toda a população de condutores é testada. Os índices de sinistralidade na França são 5 vezes menores do que o do Brasil. Talvez possa ser uma lição para a gente adotar no caso. Agora, o senhor percebe uma conscientização por parte dos motoristas de forma maior? Até mesmo, pergunto porque no final do primeiro bloco a gente conversava, eu e Michel, e ele falava justamente sobre essa questão que hoje algumas pessoas já têm essa mudança no hábito, então saem à noite ou saem para um happy hour e já começam a preferir o Uber ou o carro por aplicativo que seja. O senhor percebe essa tendência? Existem alguns avanços, esse é um deles, né? A adoção daquele motorista da vez, que a gente tinha muita esperança de que fosse algo positivo, mas depois se constatou que a maioria desses motoristas da vez terminava bebendo também, né? Então não adiantava muito. Mas há uma evolução sem dúvida, mas o grande drama é que a gente vê também, por outro lado, grupos de zap comunicando onde tem a blitz, por exemplo, né? Que é algo absolutamente inconcebível do ponto de vista coletivo, né? Esses países que matam menos no trânsito, você não pode imaginar uma coisa desse tipo. Até o teu vizinho é teu fiscal, porque ele não quer que aconteça o acidente, né? Se você tiver com um pneu careca, ou se você sair dirigindo embriagado, teu vizinho é que vai te denunciar para a autoridade de trânsito, né? Existe uma conscientização bem maior nesses outros países. Nós aqui temos, até do ponto de vista da medicina do tráfego, um sonho de consumo que são transportes por trilho, né? Porque, na verdade, o engate entre uma composição e outra é mecânico ou elétrico, né? E no automóvel, não, cada cabecinha daquela é um mundo, né? Então, para você ter uma conduta coerente, civilizada, é muito difícil, né? E, ultimamente, como você bem falou, a gente tem assistido, inclusive, apesar de estarmos na década de segurança do trânsito da ONU, na segunda década já, que tem uma meta de reduzir em 50% a sinistralidade e a mortalidade no trânsito, a gente está vendo um aumento dos mortos no trânsito, né? E, dolorosamente, principalmente dos mais vulneráveis, né? Os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. E aí, nos bastidores, a gente falava sobre algo que eu comentei no primeiro bloco com o Michel também, que é a questão do plano diretor das cidades, ou seja, que elas sejam pensadas também para o pedestre, não é mesmo? E não só para os motoristas, ou que sejam pensadas de forma mais ordenada, mais organizada. É verdade. O automóvel nos seduziu a tal ponto que a gente esqueceu que a cidade é um local de encontro dos seres humanos, né? Elas são planejadas hoje. Tinha um arquiteto famoso, ganhador do chamado Nobel da Arquitetura, o Paulo Mendes da Rocha, que dizia que as cidades são carrocêntricas, né? Tudo é pensado em função do automóvel, né? Então, as ruas, que era o lugar de encontro das pessoas, terminou sendo agora um lugar de conflito, né? Você sai e já... Você nem imagina, por exemplo, como no meu tempo a gente ia caminhando para a escola, hoje seu filho, seu neto, você não pode pensar nisso de maneira absoluta nenhuma, né? É um risco adicional terrível e perdemos a cidade para o automóvel, realmente. Michel, você gostaria de complementar as falas aqui do Dr. José Everardo? Gostaria de, primeiramente, agradecer e parabenizar o trabalho da Abramet, porque, apesar de todo o avanço que falta ainda, né, para o brasileiro ter um pouco mais de consciência com relação ao álcool e a direção, a lei seca, eu entendo que foi um grande marco
e que realmente acabou impactando não a vida de todo mundo que a gente gostaria, mas de muitas pessoas. Essa discussão a respeito do beber e dirigir, que talvez antes não existisse, a lei seca nos trouxe com certeza. Mas, como nós falamos, precisamos sim de mecanismos de fiscalização mais efetivos. Mas a lei seca nos trouxe sim pelo menos a consciência de que é errado beber e dirigir. Então, esse foi um grande avanço. Parabéns ao pessoal da Abramet pelo trabalho feito aí há 2 décadas. Fiscalização, como o Michel trouxe, e eu falava nos bastidores com o senhor também sobre a questão da punições mais severas. Né? A gente tem acompanhado muito nos noticiários, nas redes sociais, principalmente ultimamente, o número de impunidades após uma série de acidentes decorrentes de acidente de trânsito. Como que a Abramet enxerga isso? É verdade. O controle do Estado é indispensável, né? Nenhum país do mundo conseguiu diminuir o número de sinistros de trânsito sem fiscalização, né? E essa questão da punição também, ela só funciona, a lei, quando a punição é pedagógica, né? Aqui a gente comete um ilícito de trânsito, você só vai saber disso depois de 6 meses, quando chega a multa, né? Você nem sabe mais onde foi que você errou. E além disso, o próprio pagamento o Michel sabe disso, tem uma teoria de um jurista italiano do século, acho que XVIII, o Cesare Beccaria, que dizia que melhor do que o texto rigoroso é a efetiva punição, né, do que está ali, né? Então, nesse sentido, talvez nos falte esse estado mais presente. Isso é tão verdadeiro que se a gente for observar índice de sinistros pelo Brasil afora, você percebe que naqueles estados onde o Estado é mais ausente, são exatamente os que têm maior número de sinistros. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem 10 mortos a cada 100 mil habitantes. Nós temos estados aqui com 40 mortos a cada 100 mil habitantes, né? 400% a mais. Ou seja, realmente é um desafio para você salvar vidas trabalhando com o trânsito brasileiro. Michel? Eu comentei no bloco anterior, doutor, que ano passado, um fato que foi noticiado é que metade das infrações em rodovias federais são anuladas por conta de identificação do veículo. Isso é impensável porque gera uma sensação de impunidade muito grande. Então você tem 50% de chance de ser autuado e de realmente ter a tua punição daqui a 6 meses. Isso gera, infelizmente, uma sensação muito grande de impunidade e, mais uma vez, eu reforço, nós temos uma legislação que, em muitos aspectos, é bastante avançada. Nós temos bastante muitos profissionais de engenharia no Brasil que têm um excelente nível técnico, discutindo na ABNT as melhores normas que se comparam aí a normas mundiais, mas nós precisamos que na prática, lá na ponta, tudo isso se concretize, que nós tenhamos vias mais seguras, veículos mais seguros e comportamentos mais seguros. Como foi falado aqui já, para que tudo isso aconteça, precisamos sim de uma fiscalização não só no condutor, no pedestre, no ciclista, no motociclista. Nós precisamos também fiscalização das vias, para que tenhamos uma infraestrutura que seja moderna e segura, pensada no ser humano, que tenha ali princípios do visão zero, no qual nenhuma morte é aceitável no trânsito, já desde a sua concepção sendo pensada para que não haja nenhuma morte naquela via. E, por último, os veículos também precisam ter seus projetos sendo pensados de uma maneira que não só a parte comercial seja pensada, mas também a segurança daqueles que vão comprá-los e utilizá-los nas nossas vias. Doutor? Muito oportuna a citação da iniciativa sueca chamada Visão Zero,
que é uma novidade que tem salvo muitas vidas pelo mundo afora. Muitos países adotaram esse princípio, que é baseado nisso que o Michel acabou de dizer, né? Não existe justificativa moral para uma morte no trânsito. E não se fixa na procura de um culpado, né? A partir do princípio de que o ser humano erra, tudo tem que estar preparado para que não se pague esse erro com uma vida ou com um ferimento grave, né? Então, todas as estruturas dos sistemas que eles chamam lá, no caso, quem fabrica o veículo, quem constrói a estrada, quem gere o trânsito, os fisioterapeutas que atendem o acidentado, os médicos do atendimento pré-hospitalar, tudo está absolutamente conectado na procura disso. Para se ter uma ideia, hoje talvez a Suécia seja o país do mundo com o menor índice de sinistros do mundo. Eles matam cerca de 300 pessoas a cada ano e já mataram 3.000, né? Então é uma redução fantástica e até uma esperança para a gente aqui, não é, Michel? Que se a gente fizer a coisa direitinho, a gente pode salvar muitas e muitas vidas. E são vidas assim, por exemplo, a primeira causa de morte no Brasil, entre 5 e 30 anos, é o sinistro de trânsito, né? A gente tem preferido chamar de sinistro exatamente porque não é nada acidental o sinistro, né? Ele tem causas e são causas que a gente pode prevenir, não é? Desde, por exemplo, você dormir mal uma noite, você está com o carro com a manutenção falha, o freio não está funcionando, o pneu está careca. Se você sai nessa condição, tomou um remédio lá para alergia, que pode dar sono, então o sinistro é quase que uma tragédia anunciada, né? E a gente vê isso muito, principalmente com os jovens mais inexperientes e que têm uma compulsão para ultrapassar limites, né, que tornam eles vítimas, assim, preferenciais realmente desses eventos indesejados de trânsito. Vale a gente falar sobre as campanhas educativas que são realizadas pela Abramet também, que têm sido realizadas? Então, isso é a partir desse comentário que o Michel acabou de fazer também, como é que a gente comunica essa questão, né? Aqui vocês que estão numa TV pública, no caso, numa Assembleia Legislativa, no Parlamento, né? Como é que a gente comunica essa questão? E é sempre um desafio. A Abramet fez um convênio com a ECA para ver como é que dizia isso com mais competência, construir um discurso mais verossímil, mais convincente, né, principalmente para o jovem, né? E esse convênio com a ECA era interessante porque era com as turmas de graduação e os meninos lá, os estudantes, os graduandos, produziam as peças, né? E são peças absolutamente maravilhosas. Por exemplo, do alto dos meus 70 anos aqui, jamais pensaria naquele caminho para convencer alguém de ter uma atitude segura no trânsito, Michel. E os meninos têm uma criatividade assim absurda, né? Uma pena que a gente não tenha a competência de colocar em público o que eles produziram. E a gente tem feito isso várias vezes ao longo dos anos aí com o pessoal da ECA. E as peças são maravilhosas, mas a divulgação das peças é outro desafio, né? Até convido vocês a mostrarem oportunamente o que eles fazem, a criatividade, umas coisas assim muito interessantes que eles produzem, né? E que a gente até usa isso, por exemplo, você vai examinar um menino que está tirando carta aos 18 anos, o que é que eu digo a ele? Ele vai ali, o que eu disser para ele entra no ouvido e sai no outro, né? Mas se eu perguntar para ele, você sabe por que você está fazendo isso aqui? Você sabia que a doença que mais te ameaça é o sinistro de trânsito? Então já começa a mudar um pouquinho. Se você achar o discurso adequado, eles certamente querem isso. E a outra coisa interessante nesse aspecto da comunicação é essa competência das mulheres no trânsito, né? Que elas se acidentam 3 a 4 vezes menos do que os homens, né? Se pressupõe até que seja um arquétipo ligado à questão da maternidade, talvez, né? Quando o homem primitivo saía para caçar e usava a velocidade para caçar e para não ser caçado também, né? Então, esse arquétipo da velocidade, o homem carrega isso com ele. A mulher já tem algum receio desse aspecto, até porque era ela responsável pelo cuidado com a vida da criança, né? E administrar riscos, então, é uma competência bem maior das meninas.
eles se acidentam 3 a 4 vezes mais do que as meninas no trânsito, né? Em relação, por exemplo, a uma senhora de 40 anos no trânsito, eles se acidentam mais de 30 vezes mais do que essas pessoas no trânsito, né? Então, existe esse desafio, Michel, de como dizer, como tornar isso comum, né? Que é a arte da comunicação, né? Como é que a gente coloca isso à disposição de toda a população, né? Uma doença que a gente pode considerar como negligenciada, né? Algo que mata tanto e de maneira tão dolorosa, né? Basta olhar, por exemplo, os leitos de emergência nos hospitais de emergência, 60%, 70% ocupado por vítimas de acidente de trânsito, a maioria motociclistas ou garupas de motocicleta, né? Quer dizer, a nossa responsabilidade de tentar mudar essa realidade é muito grande. Michel? Indo aí na linha que o doutor comentou das estatísticas, eu li recentemente que no Brasil a primeira causa de amputação de membros inferiores é o diabetes e a segunda é o sinistro de trânsito com motocicleta. Só que há um hiato aí de faixa etária. A primeira causa de diabetes acontece acima de 60 anos. E a segunda, que é o sinistro de trânsito com motocicleta, abaixo de 25. Então, isso é uma tragédia. Tanto a amputação de membro inferior numa idade mais avançada é uma tragédia, mas talvez até maior do que essa tragédia seja a amputação de um membro inferior de um jovem, teoricamente teria aí a vida toda pela frente, a vida produtiva, e o impacto não só para esse jovem, como também para a família do jovem é bastante intenso. Na reportagem que eu li, havia a citação de que até mesmo pessoas do núcleo familiar desse jovem muitas vezes saía do mercado de trabalho para então cuidar desse jovem que agora tinha essa deficiência. Então, o impacto não é só físico, emocional, mas é também socioeconômico. E esse impacto já está bastante mapeado, bastante documentado em muitos estudos feitos no Brasil e fora do Brasil. E é por tudo isso que a segunda década de ação da ONU e o nosso PENATRANS, Plano Nacional para a Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, são tão importantes e devem sim ser cada vez mais deixados, tem que ser dado publicidade para esses planos, para que cada um tenha realmente noção da sua responsabilidade em tudo isso. De maneira alguma aqui deixando claro que eu não acredito que o motorista, o condutor, a vítima é a única ou o único responsável pelo sinistro. Nós temos uma condição muito grande de infraestrutura também que favorece ou não o sinistro de trânsito, de veículos, como já foi falado, veículos seguros ou inseguros. Mas cada um desses componentes, né, o comportamento, a via e o veículo, eles precisam ser repensados, fiscalizados, e cada vez mais o cidadão comum tem que ter consciência do seu papel na fiscalização de cada um desses componentes. E para a gente finalizar, a gente usou como balizador aí a Lei Seca, né, instituída em 2008, mas se a gente pensar pelos próximos 15 anos ou pelos próximos 10 anos, quais são os desafios, na sua opinião? Eu acho que o desafio também é nessa questão filosófica que o pessoal está chamando de slow food, né? A gente precisava tirar o pé do acelerador mesmo, né? A velocidade é o grande vilão da sinistralidade viária, né? Além de ela própria por si só provocar o acidente, ela agrava as consequências do acidente, né? Então, talvez esse repensar a mobilidade seja o que pode se fazer no futuro. Hoje já se tem muitas tecnologias de comportamento, de engenharia, a calma no trânsito, né? A própria campanha desse ano, né? Cada um é responsável pela paz no trânsito. Então são questões assim que o planejamento das viagens, né? Hoje a gente está sempre com pressa, a gente pede uma pizza, não quer que ela chegue fria, evidentemente. Mas a gente podia pedir quando sai do trabalho, por exemplo, para organizar melhor isso.
e a gente não ser cúmplice do acidente que vai acontecer com o motociclista, inclusive, né? Às vezes a minha pressa mata ele, no caso, né? E geralmente são jovens, o que é mais doloroso, e que no momento anterior ali do acidente estava absolutamente saudável, né? Então, pessoas que estão na plenitude da saúde são vítimas desses acidentes, né? E é difícil você convencer as pessoas de que o automóvel não é para correr, não é para... É uma conquista humana fantástica da engenharia humana, né? E a gente devia respeitar esses efeitos colaterais da mobilidade, sem dúvida. Michel? Para completar, eu vou bater na mesma tecla da fiscalização. De maneira geral, o sinistro de trânsito ele é provocado ou por comportamentos inseguros, ou por veículos inseguros, ou por infraestrutura insegura. Ou um conjunto desses três, né? Muitas vezes. Nós precisamos de políticas públicas que façam com que a fiscalização seja mais efetiva sobre cada uma dessas componentes. Nós precisamos, sim, fiscalizar o comportamento do cidadão comum, da pessoa que está ali na via pública. Nós precisamos, sim, de mais mecanismos para responsabilização de comportamentos imprudentes. Também precisamos que a via dê condições de segurança, né? Que o projeto seja adequado para aquele nível de criticidade, que a sinalização, que os dispositivos de segurança sejam os preconizados nos manuais, nas normas e na legislação. E nós precisamos também que os veículos evoluam e agreguem a tecnologia amplamente disponível hoje em dia para que sejam cada vez mais seguros e nós tenhamos realmente uma mitigação dessa tragédia horrível. Nós falamos muito do número de mortos, mas a ONU estima que todos os anos no mundo, de 35 a 50 milhões de pessoas são lesionadas, feridas aí em sinistros de trânsito. Essa é uma proporção de guerra, né? Muita guerra não teve essa quantidade de feridos. Então precisamos encarar de frente esse problema com toda aí a inteligência humana, com todo o engenho humano, e é impossível que nós já chegamos à Lua, né? Nós conseguimos produzir computadores e não conseguimos ir de casa à padaria ou visitar aí um ente querido e não cheguemos vivos no final dessa viagem. Doutor? Um aspecto interessante da fala do Michel em relação ao controle do Estado é que a maioria dos sinistros de trânsito são provocados pelos infratores contumazes, né? 5% desses infratores são responsáveis por 90% dos sinistros de trânsito, né? Ou seja, não seria muito difícil de você, se realmente houvesse a punição. Você falou há pouco desse acidente grave que teve aqui na zona leste de São Paulo, né? Um condutor que acabou de se reabilitar, não é isso, Michel? Num carro potente, uma velocidade absurda, terminou matando um trabalhador, né? Então, essa ausência do Estado aí que o Michel tem insistido, justifica muito dessas 1.250.000 mortes que acontecem todo ano em função de sinistro de trânsito. E para cada uma morte dessa, são mais de 15 sequelados. Então, é um número absurdo. A OMS e a ONU chegam a calcular que 3 a 5% do PIB do país é consumido com esses sinistros, né? Fora a dor das pessoas, como ele falou, dos sequelados, né? Um sequelado de motocicleta, além de ele próprio ficar impossibilitado, alguém da família vai ter que servir a ele a vida toda ali enquanto ele viver, né? Então é algo absolutamente doloroso, isso sem falar nas sequelas psicológicas, né, Michel? Que são praticamente irrecuperáveis, o estresse pós-traumático que causa tanta dor às pessoas e que é um desastre total, muda a sua vida, você não é mais a mesma pessoa, você não se liberta do acidente, né? Então é algo realmente que a gente precisava olhar com mais cuidado essa questão. Michel, doutor Everardo, gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns por trazer esse tema, né, que tão importante e que tanto precisa ser discutido.
mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos também a sua presença, que esteve conosco pela TV ou pela internet, e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até lá.